Salve, salve família Verdão MVVC. Vamos tratar um pouquinho sobre o mercado da bola, o Espírito de Porco, o GE, entre outros portais estão falando sobre Nino, sobre o Cebolinha. Já pensou que jogada de marketing? Cebolinha vindo pro Palmeiras com a imagem do Cebolinha, da Turma da Mônica, que é palmeirense. Olha só que loucura, velho. Mas vamos ter cautela, vamos ter tranquilidade, vamos ter calma para falar sobre esse assunto. Gostaria muito da participação de vocês sobre esses dois assuntos, Nino e também o Cebolinha, o Everton Cebolinha. E nós vamos falar também sobre o Choque Rei, esse choque lendário, onde eles não são nossos rivais, eles são nossos inimigos. E o Palmeiras hoje tem que colocar na cabeça isso, que nós somos inimigo do São Paulo. Inimigo ao ponto de dar uma surra neles hoje, lá em Barueri. De dar uma surra para eles ficarem desnorteados lá em Barueri, para eles não terem mais para onde ir em Barueri, e colocá-los no seu devido lugar de insignificância. Lembrando que respeito à instituição, mas eu não respeito a forma como eles conduzem essa história do São Paulo, né? Que são soberbos pra caramba, são imponentes pra caramba, imponentes ao ponto de serem impotentes, né? Então a gente vai tratar esse assunto aqui. Eu gostaria muito da opinião de todos vocês e gostaria também de pedir o seu like, que você se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, hypem nossos vídeos aqui, porque é importante para podermos chegar para outros palmeirenses. Esses três assuntos aqui que são polêmicos, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Se vocês quiserem, comentem, que eu faço um vídeo com meu pai especial, o Homem Enciclopédia, que faz tempo que não aparece aqui no canal. Ele pode fazer um vídeo comigo falando sobre essa história, essa essência do Choque Rei. Ele tem assunto, tem história para dar com pau, velho. Principalmente nessa parte de ser inimigos do São Paulo. Ele sempre me ensinou dessa forma, né? O Corinthians precisa existir para que o Palmeiras exista e vice-versa. Essa rivalidade, ela tem um tom de amor e ódio entre Corinthians e Palmeiras. E os corintianos vão falar que não, alguns palmeirenses vão falar que não. A gente odeia os caras mesmo. Mas ao mesmo tempo eles precisam existirem para que a gente possa também existir. E eles também. E nós precisamos existir para que eles possam existir. Agora São Paulo não. São Paulo tem essa carência, né, de querer ser o melhor aqui de São Paulo. Assim como o Flamengo, lá no Rio de Janeiro, eles têm essa carência de querer ser o melhor do Brasil. Aí já muda todo o patamar do mundo, na verdade, né? O Flamengo acha que são os melhores do mundo. Lembrando que ontem fiquei extremamente feliz. Aliás, já fazem alguns dias que eu estou muito feliz, sabendo que o Flamengo saiu do seu campeonato, não foi campeão da Recopa, e agora também nós tivemos a grande manifestação do Corinthians não conseguindo passar pelo forte Novo Horizontino, muito bem armado, muito bem postado. Lembrando que o Depay não fez um gol no Campeonato Paulista, um cara que recebe milhões e não consegue fazer um gol no Campeonato Paulista, é complicado. É complicado manter um jogador igual a esse, né? Desculpa. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o Palmeiras está tentando manter um elenco onde nós temos alguns questionamentos táticos dentro de campo relacionado ao técnico, né? Mas o elenco do Palmeiras eu acho que é um elenco ok, um elenco que está buscando um lugar ao sol, um caminho diferente, e a gente tem que realmente aplaudir a diretoria nesse aspecto de tentar montar um time, um respectivo time para o Abel Ferreira trabalhar. Resta saber se o Abel Ferreira vai continuar conseguindo manter esses caras aí no topo, porque talvez eu seja até chato demais, mas eu tô vendo muitas falhas, principalmente do meio campo para trás no Palmeiras. E eu espero que hoje não aconteça isso no Choque Rei. O Palmeiras esteja focado 100%, bem armado e não dê brecha para o adversário poder exercer ali, porque a gente sabe que eles vão trabalhar do meio campo para trás. O toque de bola refinado e a posse de bola talvez seja a arma letal do São Paulo. Então a gente tem que ficar ligado nisso. O nosso ataque é ok, cara. O problema é o meio campo para frente. Nós temos o Andreas Pereira, que para mim é um 10 característico, mas infelizmente ele não joga assim, e temos o Marlon Freitas, que também tem algumas características semelhantes ao Andreas Pereira. Então são dois jogadores que têm a mesma característica no meio de campo, onde eles não têm o poderio de marcação, infelizmente. Então o Palmeiras fica muito fragilizado ali, até espaçado no meio de campo, onde infelizmente dá brecha para o adversário poder contra-atacar e muitas vezes ser letal. Então o Abel Ferreira tem que montar um elenco hoje, onde tem que ter saída de bola rápida, tem que ter um toque de bola bom e tem que ter finalização, principalmente tranquilidade, um aspecto psicológico tranquilo para poder finalizar quando necessário, para não dar espaço pro São Paulo. E se preciso for, arrebentar com os caras lá, fazer 5, 6 e se bobear 7 para deixar os caras desnorteados. Sabemos que é difícil, sabemos que é muito difícil, até porque o São Paulo tá subindo de produção e não podemos ser aqui idiotas ao ponto de
acharmos que vai ser um jogo fácil. Não, vai ser um jogo muito difícil, onde o Palmeiras tem chance sim de se classificar, até porque é um clássico, porém não pode desvencilhar em momento algum a ideia de que os caras estão vindo para ganhar e de uma forma diferente do Palmeiras. E talvez é isso que tá faltando pro Palmeiras, assim como faltou pro Corinthians, e talvez hoje seja a prova de fogo real do Palmeiras do ano de 2026. Porque o Palmeiras não teve em momento algum questionado por um adversário um pouquinho mais qualificado. Não que o São Paulo seja tão qualificado, mas numa ocasião tão qualificada que é uma semifinal, onde pode nos levar para a final, com um Novo Horizontino que está muito bem postado também. Então, eu acho que toda a diferença hoje, em detalhes, pode fazer a enorme diferença de poder levar o adversário ou até mesmo nós para a final. Então, temos que ser nós, a gente está aqui para torcer por Palmeiras, então que o Palmeiras entre sintonizado, coerente no que tá fazendo, e aqui tem um provável Palmeiras para hoje. Eu até gostaria de saber de vocês se vocês concordam com esse provável Palmeiras, porque ele vem com Carlos Miguel, que fez uma baita partida anterior, Kelvin, que pra mim é muito questionado, Gustavo Gomes, que é um monstro, uma muralha, inclusive pra mim está sendo sobrecarregado diante a um fraco Murilo que tá vivendo um momento muito delicado, e talvez essa vinda do Nino, que nós vamos falar já já, seja exatamente o ponto-chave para poder manter essa zaga tão qualificada como a gente quer, né? Já pensou Gustavo Gomes e Nino? Um Nino que tem um toque de bola, esse refinado que a gente sabe, um lançamento preciso, uma qualidade dentro da área, tanto da nossa quanto do adversário, uma monstra maravilhosa. Ele consegue se qualificar ali dentro da área, não deixando o adversário se posicionar tão bem. Ele tem um toque de bola, como a gente falou, ele tem um arranque, inclusive, muitas vezes eu já vi o Nino sendo utilizado como volante. Então, é um cara extremamente fora da curva. Vai mudar realmente o nível tático do Palmeiras e o nível até mesmo de contratação do Palmeiras. Vai mudar o Palmeiras no patamar aqui diante ao futebol brasileiro, se o Nino realmente vier. E pra mim parece que tá tudo certo e a gente vai falar sobre isso aqui. E depois nós temos o Murilo, Piquerez, Marlon Freitas e Andreas Pereira. Apesar de achar que o Marlon Freitas é um xerife dentro de campo, é o cara que deveria pra mim hoje ter a braçadeira de capitão, porque ele comanda o time do Palmeiras com a sua... Ele é novo, mas ele tem uma experiência enorme. E o Andreas Pereira, eles têm as qualidades muito semelhantes, infelizmente fazendo com que o Palmeiras perca na marcação no meio de campo. Nós temos o Maurício, que pra mim, extremamente questionado, inclusive estão dizendo que é o Arias que vai entrar no lugar do Maurício, aí sim o Palmeiras entra pra mim pra realmente combater o adversário, e eu creio que seja dessa forma, não seja o Maurício e sim o Arias ali no ataque. Depois nós temos o Alan, que dispensa comentário, meteu um golaço no jogo anterior, Flaco Lopes e Vitor Roque. Aí o ataque, tirando o Flaco Lopes, que parece que subiu pra cabeça o estrelismo, nós temos o Vitor Roque aí que, pra mim, dispensa comentários. Eu gostaria do comentário de vocês sobre essa escalação do Palmeiras pra hoje. Segundo muitos, o Arias vai ser o titular. Vamos mudar um pouco de assunto, falamos de Choque Rei, vamos agora para as contratações, que é o mercado da bola do Verdão, que aqui você fica sabendo de tudo. Aliás, peço mais uma vez, você que chegou até agora aqui comigo, deixa o like, se inscreva no canal. Se você gosta do meu trampo, nós vamos estar aqui no intervalo. Perdendo, ganhando, empatando, nós vamos estar aqui no intervalo. Eu sempre dou essa cara feia pra caramba, a tapa, pra vocês criticarem ou então elogiarem. Tanto o Palmeiras quanto a mim também, né? Sempre entra os haters aí pra querer bater em mim. Mas eu tô calejado já de apanhar, velho. Os caras tentam bater, mas não conseguem. Os caras tentam me derrubar, mas não conseguem. Tô calejado, já tô cansado de apanhar. Então a gente aprende, né? A gente cai, levanta, e a gente já aprendeu nesse YouTube da vida aqui, inclusive em todas as redes sociais, quando chega hater aí. Então chega com a gente no intervalo, como vocês sempre chegam. Aliás, o intervalo do MBVC, eu só tenho que agradecer a todos que sempre comparecem com a gente. Vamos falar de Nino. Inclusive, essa notícia é do espírito de porco. O Verdão trabalha em duas frentes distintas para reforçar o elenco do Verdão. Nino, do Zenit. O Palmeiras tenta a liberação imediata, mas teme a resistência do Zenit. O receio é que a postura irredutível dos russos e o interesse do Fluminense transformem em negociação em um leilão, desgastando assim a imagem não só do jogador, mas também da janela de mercado. Pela necessidade de reforços, o elenco e calendário apertado, o Palmeiras teme ficar descoberto se fechar com o Nino agora e depois não ter como contratar mais ninguém futuramente, né? Agora o Palmeiras trabalha também com
Igor Júlio, que já falamos aqui sobre ele também. Inclusive o Espírito de Porco apenas está endossando uma informação nossa aqui. Igor Júlio, o jogador que antes desejava permanecer na Inglaterra, agora está mais propenso a poder voltar ao Brasil. No primeiro momento, o Palmeiras tentará um empréstimo até fim de 2026, com opção de compra atrelada às metas. Muitos gostaram dessa possibilidade de plano B, de Igor Júnior no Palmeiras, né? Eu vi muita gente, quando eu trouxe essa informação, muita gente elogiando o Palmeiras pela possibilidade. Então, gostaria de saber de vocês aí, caso não seja o Nino, que eu acho que tá muito desenhado, porque a Leila Pereira, ela é turrona, tenho muita crítica a fazer a Leila, mas quando ela quer o negócio, velho, ela vai atrás, ela consegue. Foi assim com o Arias, foi assim com o Andreas Pereira, e ela vai a fundo mesmo, enquanto ela não consegue, ela não sossega, velho. Isso daí eu acho bacana da Leila Pereira, porque ela leva a ferro e fogo o que realmente tá precisando o Palmeiras. Apesar de não conhecer do futebol, não conhecer do riscado, quando o Abel Ferreira fala, eu gostaria de um zagueiro com essas qualidades, e o Nino seria a possibilidade, ela vai atrás, assim como foi com o Andreas, assim como foi com o Arias. Aliás, o Arias não foi pedido do Abel, né? Foi uma vontade, pelo que o Abel falou, uma vontade e necessidade da própria Leila. Mas agora vamos para um outro assunto, que isso daqui é apenas especulação. Mas vocês já imaginaram a jogada de marketing? Que eu gosto do Cebolinha, eu acho que ele seria um jogador... ele é eclético, né, dentro de campo, ele consegue fazer várias funções ali, principalmente no ataque, volta pra ajudar, para buscar jogo, inclusive isso ajuda muito o Abel Ferreira, que adora jogadores assim, né, e ele tá meio que no patamar aí de contratações do Palmeiras, que são jogadores que estão em fim de contrato. Palmeiras adora jogador em fim de contrato, e se isso realmente acontecer, pode ser que sim, o Palmeiras vá atrás do jogador, que aliás já teve interesse nesse jogador, inclusive vários portais já falaram sobre isso, não é novidade pra ninguém que o Palmeiras já foi atrás desse jogador. E a notícia do nosso palestra que fala sobre essa possibilidade do Palmeiras ir atrás de Everton Cebolinha para 2026, principalmente se acabar, né, o seu contrato e ele já poder assinar um pré-contrato. Mas aí eu fico para vocês, imaginou a jogada de marketing do Palmeiras anunciando o Everton Cebolinha numa eventual junção com o Cebolinha da Turma da Mônica, que é palmeirense? Olha que loucura, velho. Ninguém falou sobre isso. Isso é a mente doente do Titio Zé, tá? Ninguém pensou, ninguém questionou nada. Mas imaginem só como seria a venda de uma camisa do Everton Cebolinha com junção ao Maurício de Souza e Turma da Mônica, que não dispensa comentários, conhecido mundialmente, inclusive aqui no nosso país, o Cebolinha sendo palmeirense. Imagine os dois entrando dentro de campo, o Cebolinha, os dois Cebolinhas. Porra, velho, que loucura! Que loucura! Eu shippo essa contratação aqui. Eu acho que seria bacana se o cara quisesse vir e mostrar resultado. É um jogador que ainda não tá no fim de contrato. É um jogador que tem muito a poder manter aí o seu futebol, a apresentar o seu futebol. É um jogador que pra mim poderia ajudar muito, principalmente o ataque do Palmeiras, e quem sabe aí seria importantíssimo a sua contratação. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos, e eu espero o seu comentário se vocês aceitam Everton Cebolinha no Verdão ou não. Tá em fim de contrato, tá em guerra lá com o Flamengo. O Flamengo falou que não vai renovar em pressão, o cara tem que apresentar um futebol para poder ser renovado o seu contrato, enfim. Não quer ficar lá? Vem pra cá. Talvez seria importante aqui, quem sabe, numa opção de compra aí, né, uma oportunidade de negócio. Tamo junto, fechadão com o Verdão, fechadão com o MVVC, não se esqueçam de deixar o like, valeu, até o próximo, fui!